Fala, galera! Estamos aqui mais um episódio do PHCast com o gigante, com o grande Daniel Gedeon, membro do G4 Club, grande amigo, fundador e CEO da Grifo Engenharia, autor da metodologia Fast Construction. Enfim, temos muito conteúdo aqui legal, hein? E um cara que tem um número aqui bizarro. 20 mil metros quadrados de obra em 35 dias. A gente vai ter que passar por esse case que não dá nem para acreditar que é real. E também de imóveis, clínicas corporativas como do Dr. Veit, de altíssimo padrão. Então, perfis de obras muito diversas e um dos principais nomes na transformação da construção civil no Brasil. Bem-vindo, Daniel. Paulo, é um prazer estar aqui com você, tá? Receber esse convite seu para estar compartilhando um pouco aqui de nossa história. Vai ser um prazer estar contando um pouquinho aqui do que a gente tem feito ao longo dos anos e estou à disposição para contar os cases aí e o que é que a gente tem feito, tá? Fala pra gente o seguinte, né? Pra galera que tá acompanhando entender. Se é da Grifo Engenharia, se é um cara que a gente conhece, sabe da agilidade, você é um cara extremamente despachado e você tem uma metodologia própria chamada Fast Construction. Perfeito. Que já fala, né? Fast, velocidade, construção, você já associou um nome poderoso à tua metodologia. Eu brinco... O que é essa metodologia? Eu brinco sempre que eu fui expulso da Bahia, que era agitado demais. E me botaram pra fora. Porque então, o baiano é mais tranquilo, né? Tem essa questão que todo mundo fala, mais calmo. Mas você é faca. Cara, 220. Não, hoje a gente se tornou referência nacional em obras ágeis, comerciais, tá? Através dessa metodologia que eu desenvolvi lá em 2022. Mas a Grifo, ela não começou em obras comerciais, tá? A gente começou lá em 2016, eu comecei a empresa literalmente com R$500 no bolso. Eu sempre fui da parte de engenharia, entrei na construção com 16 anos de idade. Eu passei na faculdade de engenharia com 16 anos e acabei fazendo CPA e entrei com 16 anos na faculdade e comecei logo a estagiar em obras com 1.000 pessoas. Na época era um boom de construção no Brasil e fui para campo e sempre comecei a me destacar, seja pelo jeito de lidar com todo tipo de gente. Desde cedo eu aprendi a ter um jogo de cintura. Eu acho que todo estagiário de engenharia, ele tem que, desde cedo, ele começa a lidar com muita gente, muitos desafios, certo? E priorização do que tem que fazer. E isso lá na frente se mostrou muito eficaz ao começar minha jornada empreendedora. Sempre achei que ia ser diretor de empresa, sempre achei que ia fazer uma carreira executiva. Entrei na maior construtora do país lá em 2014, 2013, para fazer carreira. Na verdade, atrasei, eu ia me formar com 21 anos de idade, novo pra cacete. E tive a oportunidade em 2013, mais ou menos, de entrar na Odebrecht. Atrasei minha formatura para pegar poucas matérias e conseguir entrar. Uma das maiores empreiteiras do Brasil, né? Odebrecht, depois teve uma situação de extrema sensibilidade. Perfeito. Lá. E você viveu aquele momento ali? Vivi, ali eu aprendi. Que é a Operação Lava Jato, Sérgio Moro, uma Perfeito. Corrupção sem fim naquele governo. Perfeito. No segundo governo do PT, que continua roubando até hoje, mas lá de trás tentaram desarticular. A Odebrecht, uma gigante, foi envolvida ali em Perfeito. Escândalos que nem cabe a gente trazer. Com certeza. Mas ali dentro foi um momento também difícil, claro, porque você estava dentro de um furacão. Exato. Sem entrar na parte política, todo estagiário de engenharia, todo cara que era da construção, queria entender o porquê o Odebrecht era o que era. E independentemente de tudo que aconteceu, existia um negócio muito forte chamado cultura, tá? E que isso me ajudou bastante quando eu fui fundar a Grifo. A Odebrecht, ela tinha uma cultura muito forte. Você entrava, existia um livro que é a TEL, certo? Tecnologia Empresarial Odebrecht, que o estagiário desde cedo ele lia, que era como você se portar, como você deve delegar, como você deve liderar, tá? E se tudo ficasse ali como livro, seria uma empresa perfeita, né? E assim, você pegava um cara, tinha 180 mil funcionários, se você pegasse um cara na Coreia do Sul e um cara no Brasil, a linguagem, a forma de se portar era o mesmo. E isso era um dos grandes diferenciais da empresa. Cultura muito forte. Ali eu aprendi a trabalhar de verdade. E em 2015, você contou aí basicamente tudo o que aconteceu, a empresa diminuiu de tamanho, eu era um cara super quisto dentro da organização e acabei tendo que pivotar minha carreira, porque eu tinha 80 engenheiros, passou a ter 20, ninguém sabia... Obrigado. Ninguém sabia o que ia acontecer. E eu me vi ali
com 23 anos de idade, tinha abdicado de uma formação antecipada com 21, onde eu já praticamente tinha recebido uma proposta para ser engenheiro em uma outra construtora, neguei para continuar sendo estagiário e trainee na Odebrecht. Sabia o que tinha para se desenvolver lá, Sabia né, que tinha que me desenvolver. E apesar de minha família, no início, ser contra, certo? Porque meu pai já estava passando por uma situação apertada e eu tinha que ajudar em casa e você recebendo um pouco não poderia ajudar. Eu tive que interromper esse sonho de ser diretor e falar, pô, o que é que eu vou fazer aqui agora? E eu lembro que eu pensei o seguinte, velho, eu ganho R$1.000 e poucos, se eu for vender coco aqui na praia da Bahia, eu vou vender melhor que esses caras aí, e pelo menos 1.000 eu tiro, que é o que eu tô hoje. E falei, putz, o que é que eu vou fazer? Bom, vou fazer o que eu sei, né? E aí surgiu a oportunidade de eu gerenciar uma obra de um estúdio de 20 metros quadrados. Me pediram para gerenciar... De 20 metros para 20 mil metros. Me pediram para gerenciar e eu cobrei R$500. Eu não tinha carro na época e pegava carro um dia de um tio, um dia de uma tia, um dia de meu avô. E só de gasolina eu gastei 1.000. Os 500 não deram parada, eu saí devendo ainda. Pagou para aprender. Gerenciei a obra toda, tá? Peguei todos os números na Não abandonou, porque geralmente o cara já vê que a conta não vai fechar, deixa o cliente nunca, no osso, né? Não, nunca. E aí, na próxima, eu já fiz um modelo de administração, certo? Isso foi muito bacana, porque eu passei eu sempre usei uma questão de diferenciação, né? Desde quando eu comecei. Na parte residencial, as pessoas não tinham uma transparência grande. O cara chegava para você que ia reformar um apartamento e falava, seu apartamento vai custar 40 mil e não explicava o porquê. Então, eu chegava, um background de Odebrecht, eu chegava com o orçamento todo aberto, quanto o fluxo por semana, quanto é que ia gastar, por quê, não sei o quê. Clareza total. Cheguei pro cara e falei, você vai gastar aqui em torno de 30 mil, vou cobrar 10% do que se gastar, tá? E fiz toda a projeção para ele e vai durar 4 meses a obra. No final dessa obra, a obra, na verdade, durou 2 meses, eu antecipei o prazo de 2 meses para ele. Em vez de 30 mil, gastou 23 mil. E aí chegou no final, eu lembro como se fosse hoje, eu sentando aqui com o dono do apartamento, o cara, sorriso de orelha a orelha. Falei, meu amigo, aqui 23 mil, seu apartamento aqui 2 meses antes, o cara feliz, eu tinha alinhado com você 10% do sem gastar, gastou 23, você me deve 2.300. Aí quando eu falei isso pro rapaz, ele ficou me olhando assim, falou, Daniel, eu não tô entendendo. Você me disse que ia durar 4 meses, que o apartamento ia custar 30 mil reais e que você ia ganhar 3. Eu já tinha aceitado. Você fez o apartamento em 2 meses, antecipou 2 meses. O apartamento custou 23, eu economizei ainda os 7. E você, em vez de 3 mil, vai ganhar 2.300? Falei, o acertado com você foi o quê? 10% sobre o custo realizado. Eu acertei isso, então acertado é isso daí. Na próxima eu posso botar até uma bonificação, a gente vai aprendendo. Enfim, e aí eu sempre usei essa estratégia, Paulo, de você ir conquistando um cliente. Eu tinha uma analogia que eu uso até hoje em minhas palestras, que eu falo o seguinte, imagine um posto de gasolina, tá? Que abriu novo na cidade. Um posto sem bandeira, um posto sem marca. As pessoas vão sempre ter um preconceito com esse posto e normalmente vão procurar o quê? Colocar a sua gasolina no BR, no Shell, que já são marcas renomadas. Porém, em um momento de crise, que foi o momento quando eu fundei a Grifo, tá? Quando o dinheiro está curto, talvez um cara que tem uma Mercedes, ele não vá colocar a Mercedes nesse posto sem bandeira. Mas talvez o cara que tem um Uno, ele fala, eu acho que eu vou lá porque talvez a gasolina esteja um pouco mais barata. Aí esse cara do Uno, ele chega nesse posto, ele é bem recebido, ele é bem tratado, ele recebe um cafezinho, ele recebe uma pipoca, uma comida diferente. O cara dá uma voucher para lavar o carro dele de graça, dá um 20% de desconto na loja de conveniência, trata o cara bem. Fala, meu amigo, próxima vez que você vier aqui, você abastecer 5 vezes, você vai ter um desconto. O que vai acontecer com esse cara? O cara vai fidelizar, o cara anda com o carro, vê que a gasolina é igual ou melhor, vê que o carro rendeu bem, o cara vai voltar sempre no posto. E esse cara do Uno, ele vai chegar de noite num barzinho com os amigos, e os outros amigos dele vão ter o Uno também, e vai começar a conversar, falar, cara, você tem que abastecer nesse posto, é muito melhor. Isso é um cliente promotor seu. Eventualmente, em um momento desse do barzinho, vai ter um cara que ele vai ter um Corolla. E ele vai meio que obrigar ou encher o saco desse cara que tem um Corolla para ir lá. Vai acontecer o quê? Vai vir um Corolla para esse postinho. Quando chegar o Corolla no postinho, ele vai ser bem tratado, vai ser o mesmo serviço, não sei o quê. O que é que vai acontecer? O cara do Corolla vai para um restaurante no final de semana com outros amigos que tem um Corolla. Eventualmente, desses vai ter uma Mercedes. E aí, são analogias a obras menores e ir crescendo. E assim foi minha trajetória. Eu saí de obra
de onde eu cobrei R$500, até obras, hoje, o nosso ticket hoje é de 15 a 20 milhões, até a gente criar essa metodologia que é onde a gente se tornou referência nacional. Fast Construction. Que é o Fast Construction. O que é? Hoje um ticket é de 15 a 20 milhões dessas obras. Exato. Ou concessionária de veículo, ou uma Escola, indústria, hospital também perfeito. você já fez, escola. Como foi que surgiu isso? As pessoas me perguntam, tá? Sempre nessa ideia de diferenciação, em 2022, tá? Eu fui construir uma faculdade de medicina em São Luís, no Maranhão. No Brasil inteiro você faz obra? Hoje no Brasil todo, tá? E em 2022 eu fui no São Luís do Maranhão construir uma faculdade de medicina para um cliente que eu já havia construído algumas faculdades. E a obra era para ser feita em 120 dias. O que aconteceu? Uma faculdade inteira, 120 dias. Era para ser feita em 120 Quantos dias. Metros? 4 mil metros. 4 mil metros, 4 meses do zero. Exato. Tu pegar lá o terreno lá e fazer tudo. Na verdade, essa aí já existia um galpão abandonado, era para fazer. Tava tranquilo. 120 dias é um prazo normal. Nossa, tranquilo, tá? Você fala, meu pai amado. Você vê que o cara é fera, galera. Enfim. Pra vocês terem ideia, o cara bate no peito. Meus times estavam todos lotados. E esse cara me apertou muito. A obra foi global. E esse cara me apertou muito no preço. E eu achei que era uma oportunidade de eu pegar essa obra por conta do tamanho, etc., ser fora e fazer uma expansão Nordeste. E acabou que eu tive que ir para essa obra. Eu desci, saí um pouco do estratégico, fui para o operacional, fui com o encarregado e fui com um administrativo e falei, quem vai fazer essa obra sou eu. Quando eu desci, dia 2 de janeiro, no Maranhão, eu falei, putz, como é que eu vou passar 4 meses fora de minha empresa? Galera de férias, janeiro, todo mundo baixando a guarda e se acelerando. 4 meses de longe da minha empresa, porque eu estou no operacional, e para fazer mais uma obra que eu estou acostumado a fazer. Tá? Não vou me desafiar aqui, mas mais uma. E aí eu parei, analisei, chamei o cliente e falei, cara, e se eu tentasse fazer essa obra em 45 dias? Faz sentido para você? Porque 45 dias eu passava só 45 dias fora da empresa, voltava e passava rápido e eu tentava me desafiar um pouco. Gestão do tempo. E aí, entregar o benefício, mas porque a gente quer melhor. E não tinha pressão nenhuma. Não tinha pressão, né? Foi assim, eu vi um cenário com um mar calmo e tentei criar uma tempestade para me desafiar. Você... Exatamente. O cliente falou, não, para mim é até melhor. Porque com isso a gente consegue estar se preparado antes, por conta do MEC, que pode vir a qualquer minuto, etc. Eu falei, não, tudo bem. Então, a única coisa é o seguinte, o seu fluxo, que seria o dinheiro que você ia gastar em 4 meses, você vai ter que gastar em 45 dias, mas a obra não vai ser mais cara. Cara, não, perfeito, não tem problema. E aí, a gente foi e entregou a obra em 45 dias. E eu vi pontos ali. E eu comecei a notar coisas que eu poderia melhorar, tá? Dito isso... De eficiência operacional. Exatamente. Dito isso, que eu consegui em 45 dias, surgiu uma demanda... Porque como é que funciona a faculdade de medicina? É proibido abrir no Brasil. Tá? Então, as empresas, elas entram na justiça falando, porra, existe uma cidade X que tem hospital, tem leito para os alunos estudarem e que tem pouco médico por habitante, certo? A média do Brasil são 4 médicos a cada 100 mil habitantes, aqui tem 0,9. Essa região, essa macro-região aqui precisa de mais médicos. Então, faz sentido nessa região abrir. Aí, todo o Conselho de Medicina é contra. Toda a União é contra. Então, o cara ganha na justiça. Tem que judicializar para entregar... A União recorre. Sim. Ele, segunda instância, ele ganha, recorre de novo. Liminar para o MEC ir visitar. O MEC não vai. Multa se o MEC não for. Aí o MEC fica puto com a situação. E chega assim, ele entra com 10 processos. Uma faculdade de medicina custa 10 milhões, mais ou menos, na época. E ele entra com uns 10 desses no Brasil. Mas pode dar certo e pode não dar. Certo? O cara não vai investir 10 milhões em cada com a chance mínima. Aí o MEC, até de uma forma de pegar o cara, chega assim e fala, eu vou daqui a 35 dias nessa de cá. E o cara às vezes não tem nada. Pronto. E aí numa dessas, surgiu uma para fazer em uma cidade que o cara precisava de 30 dias. E era 3 mil metros para fazer. Eu tinha feito um em 45. E aí me ligaram. Eu falei, eu fiz em 45. Eu acho que não tem ninguém no Brasil que vá conseguir fazer em 30. A não ser eu. O diferencial absurdo. Agora, eu não te dou certeza. Mas eu compro a briga com você. A gente vai fazer uma obra por gerenciamento. Eu vou passando as coisas e você vai pagando. Se der certo, você me dá 500 mil livre. Porque você vai ganhar também. Se não der certo, você só paga 40 mil, que eu vou pagar umas custas aqui, e eu vou perder praticamente 100 e poucos mil aí com você junto. Eu comprei a briga com o cara. Ele, beleza, vamos. E aí eu saí no 30º dia,
Meio-dia, o Mac chegou no 30º dia de tarde. Caraca. E a gente conseguiu entregar. Cronometrado, em horas. Na verdade, e essa faculdade tá pronta, rodando hoje já com... Que cidade? Terceiro ano, é em Itabuna, na Bahia. A gente falou uma obra de 3 mil metros, falou 30 dias, né? Mas na verdade a gente já vai fracionar para horas. Porque no 30º dia, quando acabou, chegou o Mac. Aí... Isso é louco. Eu fui, exatamente, mas é assim que é a base do planejamento. Eu fui começando, isso começou em minha cabeça, eu comecei a descrever a metodologia. E a partir disso daí, o que aconteceu? Já estruturando todas as fases, processos. Exatamente. Pontos fortes, pontos fracos. Perfeito. Essa parte de mantenedores, ela é uma classe unida. Sim. Então, o que começou a acontecer? Os caras em eventos, em congressos, ou até em coisas fora, começaram a conversar. Cara, você está fazendo sua obra em quanto tempo? A maioria dos caras do Brasil, eu estou fazendo em 6 meses. E você tá fazendo em quanto? 30 dias. 30 dias? Como é que loucura é essa? Pro universo... Como é que você tá fazendo em 30 dias? Não, tem um maluco aqui na Bahia que construiu a minha em 30 dias. Já construiu outro em 32 e aí foi. E a partir daí eu construí uma sequência no Brasil todo de umas 5, 6... E em seguida, em 30 e poucos dias, revolucionando esse mercado. E a partir daí a gente foi criando essa metodologia de acelerar as obras. Aí a gente foi para o sul, a gente já fez a obra em Balneário, em Joinville, em São Paulo, Goiânia, em Faculdade de Medicina. BH também. E aí foi depois mudando de faculdade para escola, a gente foi criando isso daí. Essa em questão... Aí você foi estruturando cada... Essa em questão foi uma das mais difíceis que eu participei. Eu levei um sócio meu para dentro também. Eu ia te fazer uma pergunta na sequência, qual foi o momento de maior performance na sua vida e por quê? Então, com certeza, foi essa de 30 dias. Essa aí era o seguinte, eram 20 mil metros quadrados, tá? Essa de 20 mil em 35 dias, cara. Exatamente. 20 mil metros quadrados. Foi o seguinte, era um terreno abandonado, com mato, quase mata virgem de novo. Existia um antigo imóvel que o mato cobria esse imóvel, certo? A gente falou, vai ter que ser aqui, não tem jeito, porque senão não tem outro lugar. A gente entrou, fez a limpeza do terreno, a supressão vegetal do terreno inteiro. Eu tive que abrir via, abrir estacionamento, fazer o muro, fazer guarita. Dentro a gente teve que revitalizar, literalmente fazer todo o reforço estrutural de novo, que o imóvel estava acabado. Subestação, hidráulica, incêndio. A gente fez tudo de novo em 32 dias. Aí... Foi uns 3 dias a mais, assim, no final, para chegar aos móveis e tal. Total, 35 dias. Então, 20 mil metros. Essa aí, eu quase tinha um treco dentro. Não dorme, eu acordava... 24 horas. Não, eu acordava, Paulo, pra você ter ideia, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pronto, me vestia, pronto. Imagina como eu tava na cabeça. Ia acordar meu sócio no outro quarto do hotel, batia ele, bora, vamos pra hora. Ele falou, rapaz, você é maluco, são 3 horas da manhã. Você vai fazer o quê? É como tava a minha cabeça na época, mas a gente conseguiu. E foi bem na época do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo. Em 2022. Então eu tive que criar ainda algum gatilho para a peãozada. Que ninguém quer trabalhar no dia do jogo da Copa. Não só aí. Pra você ter uma ideia, a gente usa mão de obra do Brasil todo. Eu aluguei um prédio de 7 andares. Para alocar todo mundo. Para alocar todo mundo. Cada apartamento era uma equipe. Aí você tinha apartamento de elétrica 1, 2, apartamento de hidráulica, apartamento de gesseira, apartamento de pedreira, apartamento de não sei o que. Cada equipe era um andar. No segundo dia... E era do que essa obra, Daniel? Era Faculdade de Medicina. No segundo dia desse prédio... Meu amigo, tudo de ruim aconteceu nesse prédio. Tudo. E esse espião, parecia um Carandiru lá em cima. Eu tive que botar ordem, invadi esse prédio e falei, chega, vou ter que botar ordem aqui. Reunião de condomínio, desce todo mundo. Não, fiz um círculo, você tem uma liderança muito forte, né? Fiz um círculo, eu falei, você vai ser o síndico. Tudo que acontecer aqui, a responsabilidade é sua. Aí, se alguém usar alguma coisa aqui dentro errado, trouxer gente que não é pra entrar aqui, a culpa é sua, você vai pagar e vai perder tal coisa. Certo? Agora, se der tudo certo, você ganha 500 por semana a mais. O cara já olhou diferente. Cada apartamento vai ter um subsíndico. Se tiver tudo certo com o apartamento, cada subsíndico tem 200 a mais por semana. Se não tiver, paga 100. Aí esse cara já começou a se organizar. Se o subsíndico não pagar, quem paga é o síndico. E aí eu criei uma ordem ali para ele funcionar. E na hora do Jogo do Brasil, o que é que eu fazia? Eu parava, peguei uma sala, deixei logo pronta a sala, certo? Botei ar-condicionado, organizei a sala toda, peguei um projetor da faculdade para mostrar, a gente assistia o jogo, comprava 2.000 salgados, 20 litros de refrigerante. Na hora do jogo, a gente tinha comida, bebida e assistindo o Jogo do Brasil, depois voltava a trabalhar de novo. O jogo, pau na obra. Ia na feira da cidade, comprava 10 camisas do Brasil, certo? Chegava no intervalo do jogo e sorteava as 10 camisas do Brasil. Se sorteasse antes, os caras pegavam e ia pra casa assistir. Então tinha que ser no meio do jogo pra quem tava lá. O cara ficar lá. Exatamente. E aí a gente conseguiu entregar essa obra.
E virou um case, obviamente, Exato. o que já vinha sendo Qual é o grande construído. diferencial, velho, do Fast Construction? É uma obra que os outros entregariam em 6 meses, a gente entrega em 60 dias, tá? Mas como a gente faz isso? É muito o case do que como a Amazon fez para entregar um negócio em sua casa com 24 horas, certo? É focar no que faz a diferença, tá? E em vez de você ter muito controle, você tem muita conferência. É menos controle, mais conferência. Muito mais autonomia no que não mexe muito o ponteiro. Por exemplo, enquanto um engenheiro nosso de campo, certo? Ele tem uma autonomia maior ou igual a um diretor em qualquer outra construtora. Como? Porque o que ele vai aprovar ou não vai ser itens de curva B e C, certo? Que equivalem a 20% ou 30% do custo da obra. E 70% do custo da obra, que são os materiais de mais relevância, é fechado na inteligência da central de serviço compartilhado no escritório, que é o teu poder de negociação muito maior. Junto com o planejamento, ele já vai jogando no dia certo que vai chegar. Então, o que é que eu faço? Eu dou autonomia demais para o cara que está na ponta lá, o gestor/executor, que vai estar na ponta. E agora ele só vai aprovar coisas que estão dentro desse bolo de 30%. Então, às vezes, o que acontece com uma construtora grande? O cara precisa de uma autorização de alguém para aprovar a compra de 200 pacotes de prego, que custa R$3.000. E se esse prego não tiver, vai deixar 50 pessoas paradas, que vai custar para a construtora 50 mil. Um excesso de burocracia. Com excesso de burocracia. Então, eu tiro a burocracia desse negócio, o cara acelera. Se ele quiser, ele vai rápido ali, compra na hora. Um choque de eficiência. Eu pago tudo à vista, certo? Então, já cria um gatilho a mais pro cara. Para negociar ali. Para negociar. E toda negociação tem 4 preços, com prazo envolvido no negócio. Eu tenho um financeiro que é 24 horas, certo? E ele já é contratado para isso. E toda prestação de serviço, ela tem 4 preços. Como? Vamos supor que a gente tenha 1.000 metros de piso, tá? Então, no contrato do fornecedor, certo? Vai ter lá 1.000 metros de piso, que é equivalente ao setor 1. Se um cara entregar na sexta-feira, dá um exemplo, R$10.000. Na quinta, 12.000. Na quarta, 14.000. No sábado, 8.000. No domingo, 6.000. Pelo mesmo serviço, ele pode ganhar 14 ou 6. Vai depender dele. Se ele terminar 3 horas da manhã, a gente paga 3 horas da manhã. Não tem burocracia. A burocracia é alguém nosso ir verificar. Dinheiro na mão. A gente não paga, a gente separa a obra. Certo? Imagina um tabuleiro, a obra, a gente setoriza a obra em vários setores, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Quebra as atividades e os caras vão rodando como se fosse um relógio. Ninguém consegue receber meio setor. Ou é um setor inteiro ou não é nada. E aí a qualidade também é da mesma forma. Ou tudo ou nada. Imagine que um setor desse tinha 1.000 metros de piso. Se tiver um piso quebrado, ele não recebe nada desse setor. Agora, se 2 horas da manhã ele vier consertar esse piso quebrado, ele recebe esse setor inteiro, sem burocracia, sem nada. Não tem aquela burocracia de uma construtora normal que é... Vai o engenheiro, checa aqui. Vai o outro, assina. Faz a medição. Junta aqui. Vai pro financeiro da central. Financeiro da central pega, junta com a pilha de um bocado de outra coisa. Checa a documentação do cara, manda pra lá. Ah, tá ok. Pode emitir a nota. Perde mais uns 2, 3 dias. Jota pra cá. Nossa próxima data de pagamento é 45 dias. E isso ingessa o negócio. Então eu deixo o que é relacionado à mão de obra na hora e nessa modalidade. Certo? E aí, óbvio, a gente cria algum tipo de retenção, etc. E a gente usa esse gatilho para acelerar os caras. Claro. Então, imagine você que é um fornecedor e você está trabalhando para Grifo, para, sei lá, Odebrecht, para Cirela e para outra. Um paga uma vez por mês, a cada 60 dias. O outro paga com 45 dias e o outro é todo enrolado, não consegue nem medir, sentar com você para medir. E tem a Grifo que paga na hora. E se você ainda acelerar, você ainda ganha mais do que você achava que ia ganhar. Sobre eficiência, O que é que vai acontecer? Ele vai tirar 2, 3 caras que estão parados nesse lugar, vai montar uma equipe, aonde eu estiver no Brasil, ele vai mandar esses caras, aí eu facilito para ele o transporte, o local, etc. Já deixo tudo organizado para ele não ter que se preocupar com isso. Vai sentar lá, vai fazer um trabalho de 1 semana rápido, receber o dinheiro, voltar para outra obra dos caras. Até esses parceiros, esses empreiteiros já sabem a tua cultura. Já são quase dentro da cultura da Grifo. Exatamente, eles já participam dessa cultura da Grifo. E aí eles conseguem fazer isso de uma forma que eles ganhem mais.
tá? E que dê segurança para a gente no processo e que eles consigam acelerar o negócio sem burocracia. E a gente consegue ter um puta diferencial no case. Então, imagine que junto a isso daí, existe uma tecnologia grande por trás. Como é que funciona a construtora normal? O cara faz uma medição por mês, tá? Que é uma medição onde o cara vai lá e vê, porra, avancei tanto, ele pega isso de avanço físico da obra, cruza com um relatório financeiro e a contabilidade manda uma vez por mês. Ele junta essas informações e aqui, uma vez por mês, ele tem um cenário, uma fotografia de como está a obra dele. É como se Paulo fosse ao médico e o médico com os exames, fosse lá, tirasse sangue de manhã cedo, pegasse o exame, fosse no médico, o médico olhasse e falasse, pô, Paulo, você tá bem aqui, seu potássio tá alto, a ferritina aumentou um pouquinho e te deu uma análise ali, certo? Na Grifo, a gente faz uma medição por dia. Em vez de ser uma por mês, é como se fosse o mesmo paciente, em vez de estar indo uma vez pro médico, ele está na UTI. Acompanhamento. Ele está ali deitado na maca do hospital com os aparelhos e Então, todo dia, com a tecnologia que a gente tem um setor de técnico, Power BI, ele vai dando as informações do que saiu, o que entrou, como é que foi, que é aquela questão que eu te falei, da autonomia com conferência, ao invés de controle. Confia e confere. Confia e confere. Não controla. Obviamente que você não vai pegar um cara que se formou agora e vai botar uma responsabilidade numa obra logo de 20 milhões. Não. Ele vai entrar como shadow, como sombra embaixo de um que já está pregando. Tipo uma operação assistida, vai acompanhando. Exatamente. Mas ele vai pegando a visão, certo? A partir de um tempo, ele já está entendendo como funciona a metodologia. E aí a gente consegue ter esse diferencial que fez a gente criar um método. E tecnologia também. E tecnologia. Né? Então, processo, tecnologia e esses gatilhos de bonificação. Imagine, Paulo, esses incentivos de remuneração devem ser extraordinários. E aí o pessoal fala, né? cara, é uma obra mais cara. Você paga mais. É uma obra mais cara, você está dando bonificação para todo mundo? Não é mais caro. Por quê? Numa obra de 6 meses, existe um custo dentro da obra que a gente chama de custo indireto. Que é todo aquele custo do carrego da obra. Uhum. É todo aquele custo que não vai ficar dentro da obra depois dela pronta. Por exemplo, um piso. Um piso, depois da obra pronta, ele vai ficar lá na obra. Isso é custo direto. Um engenheiro, você precisa para fazer a obra. Mas depois da obra pronta, ele não está mais lá. Um aluguel de uma máquina, certo? Uma retroescavadeira, você precisa para fazer a obra. Mas depois da obra pronta, ela não está mais lá. Aluguel de ferramenta, equipamento, aluguel de carro, moradia, alimentação de peão, transporte, tudo isso é custo indireto. No Brasil, esse custo gira em torno de 10% a 12%, a depender do seu local. Porque a depender do local do Brasil, você vai ter um custo de mobilização um pouco maior e de hospedagem também. Você concorda que esse custo, ele aumenta, certo? Com base no tempo, claro, porque ele é mensal. Total. E se eu pego uma obra que o mercado orça em 6 meses e eu achato isso para 60 dias, e esse custo equivale normalmente 12% a 10% da obra, se eu achato ele para 60 dias, você concorda que sobra aqui um delta de uns 4% a 6% mais ou menos desse custo? Certeza. O que eu faço nada mais do que entender que esse custo, na verdade, é um custo de carrego e eu pego esses mesmos 4% a 6% e realoco esse custo e tiro ele, ao invés de carrego, eu vou injetar diretamente na veia, na produtividade do cara. Claro. E alinhar os interesses. A mentalidade de eficiência perfeito, e de mas resultado. só consegue entender isso, velho, que aí é o que a gente estava conversando mais cedo, só consegue entender isso quem já viveu obra. É que a construção civil, a gente vê que, na verdade, é uma cultura no Brasil de construtoras de judiar de empreiteiro, né? O empreiteiro, igual você falou, 45 dias, 60 dias para pagar. O empreiteiro é de hidráulica, de elétrica, que é uma cadeia mais vulnerável. E que o cara, pesa muito. Quando paga, quando não paga, quando não tem os contratempos. Eles querem botar na construção uma cultura de Ambev, de que quem tem que financiar você é o cliente e o fornecedor. Mas não dá para fazer isso com esse tipo de população. Você tem que usar o contrário, você tem que trazer os caras pro seu time, não contra. Entendeu? Você vai falar com várias camadas ali, né? Você só consegue tomar essa decisão e perceber isso se você já viveu esse meio do caminho, que foi o que foi minha história toda. Então, cada case foi sendo aprimorado. Que a galera fala todo dia comigo nas redes sociais e se identifica tanto que fala, cara, se eu pudesse botar isso em minha obra, eu sabia que ia acelerar. Isso faz realmente sentido. O cara que trabalha em obra, em produção, e vê a metodologia, ele fala, é isso que faz sentido, porque ele sente na pele o que é. Se ele pudesse ter autonomia dentro da empresa dele de fazer o que eu faço dentro da Grifo, ele sabe
certamente que vai antecipar a obra dele. E foi muito bacana você pegar disso, que é os teus cases, que é a tua história, que é esses casos que a gente falou, e trazer para a metodologia, né? Porque assim, eu acho que fora o impacto aí no caso, que queira ou não, uma responsabilidade social, igual você falou, tem que judicializar para ter uma faculdade de medicina em São Luís, que é carente de atendimento médico, tem o corporativismo do Conselho Federal de Medicina, para não ter mais médicos, enfim. Mas, e quando o cara vai ter uma visita do MEC, se você não tivesse pronto, o cara não tivesse pronto também, às vezes a oportunidade do cara, do fundador da escola, da mantenedora, ou da sociedade, de uma capital... Eu peguei a oportunidade, mas não estava pronto, né? Que era não o impacto que isso traz ainda para uma região mais vulnerável de uma faculdade de medicina que vai se transformar em profissionais. Cara, o impacto é absurdo. E você conseguir fazer isso através de um método, não só viver e entregar, como estruturar e compartilhar. E hoje, claro... O impacto, Paulo, o impacto tipo assim, é muito surreal. Porque imagine que eu já fiz obra no interior, já rodei esse Brasil todo. Imagine que você joga um fluxo na cidade, em uma obra de 10 a 20 milhões. Imagine uma cidade menor, que você joga um fluxo em 30 dias de 10 milhões dentro de uma cidade que é pequena, hospedagem, muda a cidade. Logística, material de construção, tudo. Certo? Imagina. Eu tenho gente, quando eu passo nessa cidade hoje e vê que eu tô lá, chora. Me ligando, rapaz, que saudade do tempo que você tava aqui, não sei o quê, porque realmente foi 2 meses que mudou a vida das choque, pessoas. tudo muito rápido e intenso. Exato. Então, assim, a gente cria um impacto, até para, como eu dei o exemplo aqui mais cedo, para a moça da vendinha da feira que comprava 10 camisas ali por semana na época da Copa, entendeu? Impacto direto no momento e impacto indireto ao longo de muitos anos, Perfeito. que é igual faculdade de medicina, que gera de valor. E aí, todo mundo sai ganhando no processo. Por quê? O cliente ele tem a obra dele mais rápido. Certo? E ele consegue faturar mais cedo, antecipar payback, ele consegue ter uma previsibilidade melhor, ele consegue ter a certeza que ele vai ser entregue, que a gente entra no risco com o cara. Eu boto multa se eu não entregar a obra. Não é qualquer um que faz isso, porque as pessoas não acreditam. Você imagina quando eu sento para conversar com uma pessoa, ele já sentou com as duas... O cara que não me conhece, ele já sentou com as 2 ou 3 construtoras que estão passando para ele, que ele só faz a obra em 6 meses. E tá chegando um maluco que ele não conhece, e talvez foi indicado ou não, que chega e diz que vai fazer em 35 dias. Automaticamente você ia pensar que esse cara é louco. É impossível. Aí hoje eu tenho um track record grande, eu mostro vários cases, vários clientes que a gente já entregou, mas ainda assim os caras duvidam. Claro, porque aí é um choque muito grande. Aí eu coloco, faço o seguinte, vamos botar uma multa. Cada dia de atraso, bota aí 10 mil de multa. Cada dia de antecipado, bota aí 10 mil de bônus. Aí os caras falam, papai, 10 mil de bônus. Você olhou, não é 10 mil de multa? O meu que bota pra lá, bota pra cá. E aí eu entro na... Vamos dividir essa eficiência. Exatamente. Se não entregar você penalizado, você vai entregar... Exato. E aí a gente consegue ter essa eficiência. Para quais setores? Setores onde um prazo é importantíssimo. Imagine que uma escola tem um intake por ano. Que é aquela janela que acaba a aula para 60 dias, 90... Imagine a escola vai abrir uma unidade nova, tá? E ela vai... Normalmente o empresário do Brasil, ele não se planeja. Esse cara chegou em maio. Já aconteceu comigo. Em maio, o cara chegou para mim e falou, quero abrir uma unidade aqui para final do ano. Essa unidade ela tem que estar pronta em setembro. Por quê? Se não estiver pronto em setembro, quando chegar outubro e novembro, os pais começam a rematrícula. Se você... só deixar pronta a escola em fevereiro ou março do ano que vem, ninguém vai matricular nessa escola. Então, a decisão do cara é, se eu fizer com a Grifo e o Fast Construction, eu consigo já ano que vem, tá com gente e 1 ano de faturamento. Se eu fizer com as outras empresas, só vai ser daqui a 1 ano e meio que eu vou começar a ter faturamento. E o custo operacional andando todo mês. Imagine o impacto disso no planejamento financeiro de um cara. Então já aconteceu, direto. O cara me ligou em maio, a gente fez um projeto rápido, eu comecei a obra no final de junho e a gente entregou a obra em 70 dias, foram 10 mil metros quadrados, construção, mudando uma escola do zero e a escola ficou pronta em 70 dias. A gente entregou aqui agora em São Paulo, esse case é bacana, a primeira escola de influenciador do mundo. Uma joint venture da Anima Educação com a Califórnia, uma agência Califórnia, daqueles meninos que fizeram fit dance e tem agência. A gente já viu até uma palestra deles lá em... Esteve lá no evento clube, né? Exato, em Salvador, no Tivoli. Sim. Pronto. Eles fizeram a joint venture e criaram a primeira escola de influenciador do mundo. A gente fez a obra, foram 15 mil metros quadrados, botei até o Watanabe para fazer algumas coisas lá com a gente, em 70 dias. 15 mil metros quadrados. Caralho.
É surreal, velho, bicho. O surreal não é nem isso que a gente já tá acostumado, mas essa aí teve uma pitada a mais, que foi o seguinte: a gente chegou lá num galpão abandonado, o telhado de madeira, que ninguém sabia como vocês tinham construído. Eu cheguei, olhei pra esse telhado e falei, rapaz, tomara que não queiram mexer nesse telhado, né? Porque se mexer aqui, quem é que sabe? As madeirinhas, só as ripas assim. Cara, não, a gente vai ter que tirar 4 pilares. Eu tirar pilar. Já tava ruim quando viu, ia piorar. Eu tirar pilar, vai ter que tirar 4 pilares, porque a gente vai ter que fazer um palco 360. Se tiver 2 pilares, vai ficar feio. Eu vou ter que fazer um auditório para 2.000 pessoas, com 2 pilares vai matar o auditório. Aí eu, rapaz, como é que eu vou fazer isso em 70 dias, sem projeto, sem nada? Tem gente que não faz um projeto em 30 dias, falam. Sim, é complexo, não mais obra. Eu abri, a obra começou rodando nesses ambientes, a gente abriu fez abriu a laje, viu como é que foi, tava a fundação. Quando eu olhei a fundação, era melhor não ter visto. Caos. Eu olhei e falei, Jesus Cristo, como é que a gente vai fazer? E aí a gente, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos reforçar a fundação, certo? Vamos trazer estaca. Ah, não dá, o pé direito é alto. Vamos tentar que isso, a obra rodando. E eu a gente tendo que inventar alguma coisa. Definimos por estaca mega. Em vez de ser uma estaca de concreto alta que a máquina tem que bater e entrar, a gente cortava as estacas a cada 40 centímetros e um macaco hidráulico empurrando ela. E a gente ia juntando. Conseguimos reforçar as fundações do perímetro, concretamos de novo. Enquanto a gente estava reforçando, fizemos a treliça lateralmente no local, compramos o material. Depois disso, a gente fechou isso daqui, abriu com um bisturi o telhado em cima, e o telhado era todo encaixilhado assim. Suspendemos, colocamos aqui, passamos, escoramos o telhado em volta de madeira todo, passamos o peso desse telhado de madeira para essa estrutura metálica de 40 metros, como atravessando uma avenida, a JK aqui, atravessando uma avenida. Passamos esse negócio. Depois disso, recompomos o telhado, fizemos um chapéu de bruxa em cima. E a obra para não cair, embaixo. a obra rodando. Nesse ambiente, obviamente não, mas rodando ao redor, nos setores. Só esse setor que estava travado. Por isso a setorização é importante. Se a outra construtora fala, não, aqui a gente só vai trabalhar depois que a gente fizer isso primeiro, depois a gente entra. Isolou ali. A gente isolou, todo mundo trabalhando em setor e o negócio ficando pronto ao redor. E só essa área aqui que ficou em hold, entendeu? Depois a gente quebrou os pilares, demoliu os pilares, e aí veio a flecha, morrendo de medo na época. Quando veio a flecha, parou, sustentou os pilares, tiramos o pilar e ficou pronto. Isso faltando 7 dias para inaugurar. Então, é tudo casado na hora certa. Enquanto na construção convencional existe uma segmentação dos serviços, no Fast Construction é o emparelhamento dos serviços. Setorizado e todo mundo andando. Vou trazer para um mundo seu de luxo e de casa, que é o seguinte: normalmente uma empresa de marcenaria chega para o construtor e fala, eu só entro quando a obra estiver pronta, e aí eu entro com a minha marcenaria, certo? É assim que funciona em casa. Tempo valioso. E aí passa mais 4 meses lá dentro, certo? No Fast Construction é o seguinte, isso não vai acontecer, certo? Você vai entrar, agora você vai entrar por setor. Beleza, no setor que você entrar, não vai ter mais ninguém trabalhando. Então, você vai entrar antes no processo, agora você não vai pegar a obra toda. Então, setor 1, quando você entrar, certo? Já vai estar pronto. E o pintor vai estar no setor 2, finalizando. Quando você terminar o setor 1, o pintor vai para o setor 3, você vai estar para o setor 2. Então, uma engrenagem, quando for rodando, quando você terminou todos os setores, o pintor rodou em sua frente e já vem dando retoque. E você já saiu da obra. Então, nessa engrenagem de roda e sai, que a gente define o ritmo e fazendo o negócio girar e fazendo com que não precise pintura terminar, marcenaria entrar, pintura voltar. Então, o negócio que ia durar 3 meses, a gente faz num mês só. Agora, com organização. Essa é a base do negócio. Daniel, é bizarro a questão da tua inteligência, né, de obra, obviamente, né, tem tudo sincronismo, mas assim, a tua liderança, né, uma pessoa muito forte, que entendeu disso, estruturou e gestão de pessoas, né, no final do dia, não tem... E era isso que eu queria até te pedir agora. Você é membro do G4 Club, a gente vê o teu relacionamento com vários outros membros ali de tecnologia, de decoração, enfim, uma diversidade grande. No mundo dos negócios, qual o erro mais comum que você vê líderes cometendo? Cara, eu acho que o erro mais comum é talvez você não se preparar ou não entender os riscos inerentes ao negócio que você está se jogando e muito pelo instinto, sem analisar o cara ir só no feeling. Sem analisar os riscos do negócio. O porquê isso? Eu acho que quando o empreendedor começa,
eu vou puxar isso daí, empreendedorismo, o feeling vai diferenciando ele. E ele sempre vem acertando, feeling, e ele vai melhorando, e o feeling do cara sempre tá certo. Eu acho que a partir de um momento que você passa algumas linhas de pontos de inflexões em sua vida, você vai continuar tendo feeling, eu acho ele extremamente importante. Mas vai chegar um momento que não é só feeling, que você vai ter que ter outras análises ao redor para você tomar a decisão perfeita. E não ficar sempre no feeling, entendeu? Então, se você for sempre no seu sentimento, talvez você vá... Não é que você não vai errar, mas você vai passar por alguns erros que talvez você não passasse tanto se você tivesse se preparado melhor, certo? Então, completando, acho que quando você fala do cara tem que ter o feeling, que é estratégico, mas ir documentando isso, tudo, você começa a estruturar uma metodologia em processos para poder escalonar, né, o ciclo de crescimento, continuar acelerando, porque você vai depender de formar liderança. E aí não tem como você ter o feeling em cada obra. Você tem que ter já quase que a cultura, mas assim, documentado tudo isso que foi acontecendo. Né? Fazendo uma analogia aí para liderança e obra, a gente em obra faz um relatório chamado Lições Aprendidas, certo? Eu acho que todo líder, gestor de obra, ele tem que fazer isso, que é terminar essa obra, quais foram as lições aprendidas dessa obra? E estrutura. E estrutura isso daí e joga numa base de dados. Coloca o cara para pensar, estruturar e responder. E isso vai para uma base de dados da empresa. Hoje tem IA que é fácil de fazer isso e você cria uma própria IA na sua base de dados. Então, a gente já tem um pouco disso na Grifo com esse setor de tech, que é: vou começar uma obra de uma clínica odontológica em São Paulo, o que é que eu devo me preocupar? Vai ter lá todas as lições aprendidas de todas as clínicas que a gente já fez e também a de nosso amigo do Trovate. Você escuta você mesmo, teu próprio time. Exato. Tipo assim, o cara não é só fora, né? Acho que internamente acabou... E aí, pro líder empreendedor, eu acho que vou tomar uma decisão, quero fazer essa movimentação na empresa. É você pensar, o que é que isso vai acarretar, o que é que eu vou ter que me preocupar, quem eu vou ter que me transformar. Eu acho que no nosso crescimento, a gente vai tendo várias transformações ao longo do tempo. E de vez em quando é bom você fazer uma reflexão de... Cara, o jeito que eu liderei até aqui não vai ser o jeito que eu vou liderar lá para frente. E eu vou ter que me transformar em uma outra pessoa. E, às vezes, as pessoas próximas a mim e internamente vão perceber isso e vão achar estranho. Mas é como tem que ser para você levar a empresa para um outro patamar. Mas, olha só, uma coisa simples, né? Simples quando a gente escuta e vê, né? Tipo, de lições aprendidas. Cara, a galera, às vezes, deu BO a obra do início ao fim. Eu quero para ser em 6 meses, que você faz inteiro, o cara demorou 10. E outra coisa, vai para outra sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que ele fez, a equipe, time, e entender o que foi. Exato. Não, então, às vezes não é fora uma fórmula milagrosa. Não. Né? É interno, só que o cara fica cego, né? Ou não enxerga que ouvir o time, viver e documentar o que ele acabou de acontecer internamente é transformador para ele mesmo, né, cara? E eu acho que aí, nessa questão de aprendizado também, uma coisa que você pontuou bastante, né, em nossa última conversa, é sobre a importância de um planejamento estratégico bem feito, certo? Eu nunca fiz um planejamento estratégico bem feito. A vez que eu fiz melhor foi esse ano, que a gente sentou os líderes da Grifo e, assim, eu não fiz com nenhuma referência, e até me arrependi um pouco de não ter feito com o Napoli da vida, com a Aldas, com algumas pessoas que a gente conhece. Mas a gente fez... eu antigamente tinha... E aí você vê a importância da ambientação. Eu tinha uma ideia de estar nos 26 estados do Brasil com essa metodologia, com 10 obras em cada estado, um sócio por estado. Depois eu comecei a perceber, até quando eu levei meu case para o board em um dos nossos classes, e o pessoal falou: cara, para que você vai estar nos 26 estados? Por que isso? É ego? É o quê? E eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu parei para analisar o seguinte: cara, o que eu faço é uma coisa tão surreal que é tipo assim, é meio que uma tropa de elite. E não existe tropa de elite de 1000 pessoas. Não existe SEAL Six americano de 1000 pessoas. Então não adianta eu fazer isso. E aí que eu mudei um pouco minha forma de enxergar, e nesse novo planejamento estratégico a gente entendeu o nosso porquê, certo? Que hoje é nosso slogan, que é On the Future, que é antecipar o futuro. O que a gente faz para nossos clientes? A gente antecipa o futuro para eles. O que a gente faz para nossos colaboradores? A gente antecipa o futuro para nossos colaboradores, que às vezes eles novos têm uma responsabilidade de pessoas que têm 30 anos de carreira, certo? E eu criei um braço de educação também, através de mentorias, etc. Que é o que a gente faz para o pessoal? Antecipa o futuro também. Então a gente linkou isso tudo e tomamos a decisão de que a gente não quer mais
muitas obras. A gente só quer 3 obras ao mesmo tempo. Eu aumentei meu ticket médio, antes obras de 5, a média era 5 milhões mais ou menos. A gente, nosso alvo é obras de 15 a 20 milhões, porque as pequenas não sobem, as grandes não estão dificuldade para descer, e a gente consegue ser extremamente eficiente nesse setor de 15 a 20 de milhões. obra, de 15 a 20 milhões. E a gente criou um slogan que é 3320, tá? Que são 3 obras por trimestre de 20 milhões cada até 2030. Esse é o nosso alvo até 2030. Eu estou falando aí de 3 obras por trimestre a cada de 20 milhões cada. 20 milhões um trimestre, 60 milhões. 240 milhões. 4... É praticamente eu dobrar o que a gente fatura hoje, certo? Em 5 anos, mas em vez de eu estar com várias de 5, eu estar escolhendo as de 15. Sim. E aí, vem um aprendizado para a galera aí de casa. Eu acho que aqui é importante a gente fazer trocas também. Eu fiz isso, mas... E foi um puta estudo. Porque eu falei, porra, eu vou focar nos quads e na tropa de elite nisso daqui, e eu vou atingir os outros estados como? Através da educação. Mentorados. Que hoje, para ter acesso à metodologia Fast Construction e essa tua mentoria, porque queira ou não, você tem capacidade de pegar um outro engenheiro, dono de construtor, o cara que quer também ser eficiente, vender eficiência hoje para uma obra de 1.000, 2.000 metros, que nem é mais o teu mercado endereçável. Então, o cara consegue ter acesso hoje a metodologia Fast Construction e a mentoria tua também. Você tem 2 produtos hoje. Exatamente. O que é que eu faço? Eu criei um produto onde... Através de sistemas Fast Construction, tipo um ERP? Tipo isso. Eu criei uma mentoria personalizada, tá? Onde eu acompanho um cara durante 1 ano. Agora, esse cara, eu não vendo isso. O cara tem que... Ele se aplica e a gente escolhe ele. É uma mentoria high ticket. Começou em 100 mil reais. Eu fechei, porque eu vendi 4 e falei, para até organizar aqui. Porque... 4 de 100 pau, vendeu rápido. Vendi, 3 dias. Engenheiros. Empresários e engenheiros, certo? Vendi 4. E aí, como é que faz? Não é só mentoria. O cara tem que ser um potencial parceiro, certo? E canal de venda da Grifo. Às vezes, na região dele, pode ter uma obra de 15 a 20 milhões que ele não teria medo de fazer. Então, ele traz essa obra e eu faço junto com ele, como aconteceu em Goiânia. Na verdade, certo? Você acaba estando junto com o teu mentorado em obras. Inclusive, Perfeito. Todo mundo ganhando. Ele se paga, ele vai ganhar o que ele está investindo Perfeito. Na mentoria, você vai receber mentoria. Eu fiz isso em Goiânia. Em Goiânia, o cara trouxe uma obra que ele era acima, ele ficou com receio. Excepcional para todo mundo. Eu entrei, a gente desbancou 10 construtoras lá, viramos referência, fizemos um negócio em um tempo recorde, conquistamos um cliente novo e a empresa do cara virou outra. Claro, e fica forte no local. E ainda é um canal de venda para mim. Sim. Para obras do meu ticket. E ele tem que ser um potencial parceiro para eu passar obras abaixo de meu ticket de 15, que hoje permeiam aqui por mim, que são obras de 5 milhões, de eu ter a segurança e ele ter um selo ali para fazer com as obras de 5 e eu só botar o gerenciamento e a nossa tecnologia no cara para o cara fazer. Além disso, a mentoria tem que fazer sentido pro cara. Por quê? Porque, por exemplo, se um pedreiro chegar para mim hoje, Daniel, toma aqui 100 mil, eu quero fazer essa mentoria. Eu falo, não quero. Porque não dá para ser esse, não dá para ser esse daqui. Então, se o cara fecha esses 3 aqui, ele tem condições de se aplicar. Sensacional, e fazer. Você colocar o perfil ideal de quem você quer mentorar para entregar o conhecimento, receber do cara também de volta essas oportunidades de mercado. Você cria um ciclo. E aí eu consigo atingir os necessários. E outra coisa, o teu mentorado vai ganhar pra caramba. Fora o conhecimento, né, a evolução que ele vai ter no longo da vida, ele não está pronto para algumas obras dessas que vai te chamar e você vai... Pô, tá louco. Todo mundo ganha. Eu queria ter um desses. Ganha. Eu queria achar alguém desse. E quem mais ganhou foi o cliente. Vamos falar assim, você ganhou, o teu mentorado ganhou e o cliente que teve uma obra extremamente eficiente ganhou. Através de cara. Cara, isso aí que a gente está pensando agora. A mentalidade tua é diferenciada. Daniel, e também a gente teve vários casos de muito sucesso, mas a vida do empreendedor nem sempre é só, né, comemorações. Você já teve algum fracasso que, olhando para trás, foi essencial para o teu crescimento? Já, com certeza. Fala o maior deles aqui. Qual a maior porrada que você levou, que foi doída, que de fato foi duro e que serviu para você estar moldado aí para essa tua cabeça brilhante, isso tudo que você foi estruturando? Eu acho que o maior não foi no empreendedorismo, acho que foi na vida em si. Eu vim de uma família tradicional na Bahia, que sempre foi rica e tinha dinheiro. Eu sempre achei que ia trabalhar com meu pai.
Nunca me faltou nada. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade minha família sempre trocava de carro, andava nos melhores lugares. Enfim, a gente tinha uma vida boa, muito boa. Meu pai era distribuidor de bebida da Coca-Cola, faturava 30, 40 milhões em anos 2000, imagine quanto era. E por coisas internas da distribuição da bebida, tiraram ele do dia para noite. E distribuição é uma coisa que tem fluxo. E ele acabou tendo que fechar a empresa de um dia para noite, e aí eu vivi um outro lado da moeda. Golpe duro. Mais de 100 ações trabalhistas, oficial de justiça indo lá em casa, a gente não podia ter televisão de LED, porque o cara ia lá e ia ver quanto custava as coisas dentro de casa para ver. Imóvel indo a leilão, enfim. Momento sensível. Eu vivi uma outra vida que meio que fez acordar assim e falar, velho, se não for você... não vai com o papai não, porque não vai ter nada. Eu acho que se você vai parar para ver, Paulo, todo empresário de sucesso, ele vai ter na história dele, se você buscar algum momento desse, que eu chamo de ponto de inflexão, onde o cara toma um baque e aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai tomar uma decisão que vai levar ele para cima, ou ele vai tomar uma decisão que vai levar ele para baixo. E naquele momento ali eu tomei uma decisão de falar, vou pegar isso daqui, usar como combustível e esqueça o que meu pai fez até para mim até hoje, muito obrigado. Agora é comigo e eu tenho que ser o provedor aqui do negócio, inclusive para minha família inteira. E ter esse fogo interno de lutar para conseguir devolver a eles o que eles me deram quando era na infância, eu acho que me acordar para isso foi um ganho de combustível. Sensacional. Eu acho que isso aí foi o maior combustível que eu tive. Agora, durante a trajetória da Grifo, o que eu posso dizer velho, são vários momentos que vocês vão ter várias baixas. As pessoas acham que normalmente o empreendedorismo, ou você que tem uma empresa, é uma linha reta, né, pro sucesso. E não é. Eu lembro que... altos e baixos, né? Eu lembro que eu ficava pensando que... No mesmo dia, às vezes, você tem um alto e baixo. Eu lembro que eu ficava pensando que tinha uma métrica A gente tem uma métrica que é o seguinte, 80% das empresas quebram com menos de 5 anos. E eu ficava tentando entender o porquê disso, né? E aí, quando eu fiz 5 anos, mais ou menos, de empresa, veio a pandemia, eu passei a entender o que era. É que a cada 5 anos é um momento onde normalmente se vê algum tipo de crise, principalmente no Brasil. E aí, na crise, que você vai mostrar o cara que estava preparado e seguro e o cara que não vai mostrar. E eu tive que me reinventar um pouco na pandemia, onde, com certeza, foi a maior dificuldade que eu passei, que do nada, todos os clientes pararam de pagar. Eu não tinha muito dinheiro ainda na época, mas eu estava ali, devia ter, sei lá, 100 mil reais na conta e devia ter 200 mil a pagar e uns 400 mil a receber, pararam. Eu tinha ainda muito a pagar. Eu lembro que eu sentei e fiz um plano com meus sócios de o que fazer, redução de valores da diretoria, jogar o pessoal para o programa, na época de Bolsonaro, de assistência ao colaborador, o cara pagava a parte do salário, entendeu? Eu chamei todos os fornecedores, eu fui em cada um deles e renegociei toda a dívida de curto prazo para longo prazo. Fui em cada um deles, que ela falou, Daniel, você foi o único cara dessa pilha aqui, de papel, que veio até aqui conversar comigo e pedir para negociar. Ninguém aqui me atendeu. Como é que eu vou dizer não para você? Você é o cara que chegou aqui e você pegou o valor que você estava me devendo, mas o A-Vencer juntou tudo e pediu para parcelar isso em 12. Como é que eu não vou fazer isso? Olha a quantidade de gente. Você veio aqui, apertar minha mão e falar isso. Eu fiz isso com todos. Teve 2 que não aceitaram. Foram os últimos 2 que eu falei, eu vou pagar vocês, mas vocês vão para o final da lista. Porque todos os outros que eu acertei, estourei meus cartões todos que eu tinha, joguei tudo para frente, consegui cumprir tudo. Usei uma estratégia, fechei 3 obras ao mesmo tempo, dando um desconto e o cara me pagando 80% de entrada. Eu fiquei com caixa, fiquei tranquilo. Entrei pro setor de casa, né? No setor de casa eu consegui montar um modelo onde eu demiti o pessoal da Grifo, contratar na SPE do cara. Então eu consegui tirar um pouco do custo e pegar um serviço que é de ciclo longo, saiu do ciclo curto para um ciclo longo. Então eu tive que ir ali mostrar, também, né? Porque eu era fundador e CEO da empresa, entendeu? É demais. Daniel, se você pudesse voltar no tempo e aconselhar o Daniel de 20 anos, o que você diria para ele? Cara, assim, continue acreditando no seu sonho que você tem.
você traga pessoas boas, não tome decisão rápida, certo? Sempre pense mais do que haja, como você sempre fez. Tente organizar as empresas primeiro, seja com fazer um planejamento estratégico inicial. Acho que seria o grande diferencial. Então, que fosse dar um conselho. Né? Comece fazendo um planejamento estratégico, comece focando, apesar de você sempre ter focado em pessoas, organize a parte de RH para também pensar na cultura, porque quando você começa a se afastar da ponta, você começa a perder um pouco de cultura na empresa, entendeu? Existe uma diferença de quando eu tocava as operações no dia a dia de quando é hoje que eu estou um pouco mais assim, você já está mais em contato com todo mundo. Então, se eu desde lá de trás tivesse um planejamento alinhado e tivesse um RH forte que permeasse essa cultura desde o início, eu acho que eu estaria um pouco diferente hoje, mais robusto, entendeu? Que é bacana olhar para trás, né? Igual eu te pedi, porque quando a gente olha, a gente viu onde a gente negligenciou né? uma atenção especial, e essa parte de RH também foi uma que eu demorei muito. Não demorei muito. Demoramos, sim. Demoramos para trazer para dentro da orgânica, isso depois fica com sequelas. E aí trava o ciclo de crescimento, aí você tem que, perde tempo valioso. E às vezes até pessoas extraordinárias você perde por não ter dado essa atenção. E sonho. Qual sonho o Daniel ainda não realizou? Essa é bacana, hein? Cara, o sonho como empresa, tá? De a gente conseguir atingir essa meta nossa, certo? De estar com essas 3 obras por trimestre aí em todos os trimestres certinho, e a gente está criando esse setor de educação que vai revolucionar a parte de velocidade de obras no Brasil, de estar com mentorados espalhados aí, criando esse braço educacional muito forte, tá? E sonho pessoal, eu acho que no final do dia, acabar construindo uma família. Eu abdiquei muito de minha vida pessoal por conta da empresa, entendeu, Paulo? Desde novo, eu tive essa responsabilidade ou eu criei, né, em mim mesmo essa responsabilidade de meio que sustentar minha família, de ser o provedor disso, e abdiquei um pouco de minha vida pessoal, e agora que eu fui começar vou pensar aqui em família, em talvez ter filhos lá na frente, etc. Então eu acho que isso é um sonho que vem aí pela frente. Sensacional, vai ter filho é maravilhoso, mas nessa intensidade que foi, não dava, né? Como. Não tem como. Imagina, eu vivia em cada mês uma cidade diferente, cada 5 dias mudar de... Imagina, se não tiver... Deve ter... E outra coisa, se não tiver um sonho bem claro, igual esse de família, filhos, né? E também essa clareza que você tem, isso também não vai ter fim nunca, né? Então tem que desacelerar, tem que construir isso paralelo. E legado? Qual legado Daniel quer deixar para quem te acompanha ou com quem está com você nesse time? Cara, o legado de que é possível, certo? Você quebrar barreiras, você começar sem padrinho político, você começar sem carro, sem nada, só com a sua força de vontade, certo? E construir um negócio para brigar através de uma diferenciação com os grandes players do mercado. Eu lá atrás, quando eu criei o Fast Construction, eu pensei, o que é que eu posso fazer que os grandes construtores não vão poder ser, né? E a partir dessa reflexão que eu entendi que a agilidade era uma coisa que os grandes não conseguiriam ser nunca por conta da burocracia que eu já conhecia. Então peguei isso que eles não conseguiriam ser e comecei a discorrer como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso ser mais rápido e me diferenciar nesse ponto através do nicho. Então, passar um legado de que é possível você criar alguma coisa, você ser referência, você se tornar uma pessoa reconhecida e mudar a vida das pessoas que estão no seu ambiente, isso assim, é o que me motiva mais, tá? Eu tenho um sócio hoje, pra você ter uma ideia, era pedreiro. Era meu pedreiro, virou encarregado, virou engenheiro, virou gerente de obra. Hoje é sócio, toca a nossa parte residencial. O cara mudou de vida através da Grifo. Eu mudei de vida através da Grifo. Meus sócios mudaram de vida através da Grifo. Eu tenho diversos colaboradores que mudaram de vida através da Grifo. Eu tenho um colaborador que era encarregado na época da Odebrecht, e hoje ele trabalha com a gente. Cara, o primeiro carro dele foi por conta da Grifo, a carteira de motorista dele foi por conta da Grifo, ele viajou de avião por conta da Grifo, ele viajou de helicóptero por conta da Grifo, ele hoje tem uma tatuagem da Grifo na mão, certo? Porque a Grifo já assim, as maiores experiências, talvez, da vida dele foram por conta da empresa. Então isso é cultura. Ele fala, rapaz, eu ganhar mais dinheiro na Odebrecht, mas o que a Grifo me proporcionou, nenhuma outra empresa na vida me proporcionou. Então, você tem essa união, né? A Grifo, Paulo, é uma junção de uma águia e um leão.
certo? A águia é um animal que tem uma visão mais longe na Terra. Ela tem uma visão diferenciada. Diversas vezes em minha vida eu tive que tirar uma visão de curto prazo para uma visão de longo prazo. Certo? Enquanto eu neguei um salário de 10 mil reais numa construtora convencional e recebi um salário de R$1.000 no Aldebrecht da vida para depois eu conseguir usufruir disso, é uma visão dessa. A águia se renova, a águia voa alto, a águia tem que caçar todo dia. É diferente de uma galinha. A galinha você dá uma titica, a galinha come. Se você não der alimentação, a galinha vai morrer de fome. A águia não, ou ela caça ou ela não vai ter comida. E um leão, diferentemente de um tigre lá do Vietnã que você conhece, um tigre você encontra sozinho na selva. Um leão, não. O leão você nunca vai encontrar sozinho. O leão, ele tá em bando. Certo? A parte da família, a parte de lutar pelas pessoas que estão no bando, isso é muito importante. Isso é característica, certo? Que a gente procura em todos os colaboradores que fazem parte da Grifo. Então, esse aí é o legado que a gente quer passar. Sensacional, Daniel. Caraca, no final ainda aí essa associação da Águia do Leão, mostrando bem claro o simbologismo, né? E acho que a clareza. Cara, você deu hoje aqui pra gente insights valiosos, mostrou uma perseverança, uma clareza. E, cara, como é possível, né, transformar a vida nossa e de muitas pessoas que já fizeram parte de quantos que ainda vão vir, né, pra dentro da Grifo. Com certeza. Então, e pra isso acontecer, é trabalhar pra caramba, 10, 15 horas por dia, não tem moleza, né, Daniel? É isso aí. Irmão, obrigado demais aí pelo bate-papo, pelo insight. Você é um cara inspiração na veia, porque é um cara casca grossa e a gente gosta de estar perto de gente assim. Eu em especial, me fortaleço e me desenvolvo muito, né? Até porque a gente também fala de cultura, a gente também tem alguns desafios similares dentro da organização, que é a estruturação de time, eficiência, choque operacional. Então, pensando aqui, eu estava até durante você falando, eu já pensando numa situação que eu vou ter que alinhar com o meu time, de mudanças internas, e veio um insight ali nessa estruturação setorizada, como você estava falando, que eu acho que é onde tem um gargalo nosso ali, que se setorizar vai ficar, separar ali uma área mais complexa em setores, vai ficar mais claro e a eficiência também vai acontecer. Galera, quem quiser seguir o Daniel no Instagram, como que acha lá? @danielg.grifo e @grifoengenharia. Daniel Gedeon, então danielg.grifo. Daniel, @danielg.grifo, e ali também vai ter o arroba da Grifo Engenharia, e aí o cara entra dentro do teu universo, acompanha, segue, enfim, sigam lá e dá um ok aí no nosso Spotify, no YouTube, por onde você estiver nos acompanhando. Tá joia, galera? Um abraço, pessoal. Um prazer estar aqui com o Paulo e espero que tenham gostado aí. Palestra. Valeu, irmão. Um abraço.